Muito bem-vindos a mais uma análise semanal. E os Estados Unidos seguem em festa ali no topo histórico e o Brasil acendeu uma luz amarela aí no topo pelo gráfico semanal que nós vamos ver durante esse vídeo. E para começar, vamos ver aqui o resumo da Ana Inês. Vamos para o resumo da semana. O clima em Wall Street foi de festa. O CPI, a inflação americana, veio mais comportado do que o esperado. Isso foi música para os ouvidos do mercado, confirmando que o Fed tem pista livre para continuar cortando juros. Lembra do susto com Oracle e Broadcom? Já ficou para trás. A Nasdaq recuperou o fôlego e voltou a liderar as altas, provando que o setor de inteligência artificial ainda tem muita lenha para queimar. Aqui em terra brasilis, o Ibovespa viveu dias de respiro. Tivemos um alívio nos juros futuros na sexta-feira, o que deu uma folga para as nossas empresas. O Ibov fechou nos 158 mil pontos e segurou o suporte, mas o gráfico semanal deixou uma cara de topo, que a gente precisa analisar com lupa. O mercado está esticado com o IFR sobra comprado, e pode vir correção por aí. Mesmo com a inflação baixa lá fora, o DXY, índice do dólar global, se fortaleceu, e o nosso real sentiu. O dólar fechou a R$ 5,54, com cara de fundo e divergência no IFR. Lá na Europa, o BCE manteve os juros em 2%. A Alemanha continua em recessão técnica, o que faz o capital fugir de lá e procurar abrigo aqui nos emergentes, ou nos Estados Unidos da América. Fiquem de olho nas commodities metálicas. A prata está numa alta que parece não ter fim, e platina e paládio resolveram acompanhar com força. Se você opera metais, o gráfico está lindo. Resumindo, temos um cenário macro de alívio, mas um gráfico pedindo atenção. A pergunta de $1 milhão é: o Ibov tem força para buscar os 160 mil? Ou vamos ver uma correção técnica antes do próximo rally? Nos próximos minutos, o MDR vai mergulhar nos gráficos e explicar esses movimentos. Para quem está chegando agora e ainda não me conhece, eu sou a Ana Inês, mas pode me chamar de AI. Até a próxima! Então, turma, esse é o resumo aí, bastante coisa pra gente falar, né? E nós vamos olhar aí tudo isso daí nos gráficos. Fica aí no vídeo e já peço desculpas porque eu acho que o meu áudio não tá muito bom, eu vou ter que comprar um microfone novo, alguma coisa tá acontecendo aqui, então se não ficou legal, peço desculpas, na próxima semana vai estar resolvido isso daí, tá bom? Então, turma, indo aqui para o mapa de calor, a gente vê que a Europa continua na mesma, né? A Europa não, o mundo, né? Continua na mesma, todo mundo ali no topo histórico, mas sem grandes movimentos, né? E a gente vê aqui o EWZ ficando aqui avermelhado porque a semana deixou aquela configuração de topo que falamos do Ibov também, né? Já o S&P 500 não demonstra convicção na alta, né, com exceção de alguns ativos aqui, como a Tesla, a Palantir, mas quando você olha os candles, principalmente da Nasdaq, você vê que não está com cara de que vai corrigir, está com cara de que vai continuar para cima mesmo. E indo para os gráficos, nós temos aqui o VIX, que olha só, fechou aqui numa barra de baixa, né, abaixo dos 15, então tudo ok para continuar subindo, né. Já os juros conseguiu aqui, ó, reagiu aqui a essa média de 50, né, os juros americanos, e fez uma semana de baixa aqui, então assim, se não passar desses 4,2, está ok. Obviamente esse juros veio para baixo por causa do resultado da inflação. Já na Europa, olha, os juros não foram cortados lá, né, e os juros de 10 anos aqui já está 2,9, né, e tá perigoso aqui, porque nós temos, olha só, vindo aqui lá para trás, nós temos uma linha de tendência aqui, que vem lá dos anos 2000, e ela está perigosamente desafiando essa linha aqui, né. Obviamente, nós temos bastante resistência aqui desses topos anteriores, né, esses dois topos, desculpa aqui, meu gráfico está zoando, esses dois topos aqui, né? Então tomara que segure, né? Mas se romper isso daqui é um sinal muito feio para os juros na Europa, tá? O Reino Unido continua no mesmo lugar e o Japão, olha, o Japão fez uma semana de alta aqui, o BOJ confirmou aumento de juros de 0,25, né? Então nós já estamos aqui com 3,4% nos juros de 30 anos e eu vou mostrar aqui que também o de 10 anos
está subindo bastante. Olha só, já está aqui em 2%, né, mas fez um pivô de alta e não olha para trás, né? Então eu continuo dizendo, tá? Para mim existe uma divergência aqui e eu estou de olho porque eu acho que isso aqui vai dar um trade, mas ainda não está configurado, porque o iene japonês ele continua se desvalorizando, mas com esses juros subindo desse jeito e os juros no resto do mundo, Estados Unidos baixando, não faz sentido o iene estar aqui nesse patamar. Então, se ele marcar um topo aqui nessa região entre 150 e 160, fizer alguma coisa parecida com isso aqui, eu vou vender esse iene porque ele tem um potencial de queda considerável. Ainda não é a hora, mas a hora que chegar nós vamos fazer esse trade, eu vou alertar vocês, tá bom? Indo já aqui para o SP500, veja que nós tivemos aqui uma tentativa, né, de marcação de topo e aí ele virar para baixo, mas ele acabou fechando a semana aqui, olha, no mesmo lugar, deixando a sombra, ou seja, uma reação, né? E quem deixa isso aqui mais claro é a Nasdaq, né? Veja que a Nasdaq também tentou virar para baixo, ela tem esse topo aqui que está mais baixo do que o anterior, mas deixou um candle aqui de alta, numa tendência de alta no topo histórico, né? Então parece que ainda a inteligência artificial ainda tem mais lenha para queimar, tá bom? Olhando o Dow Jones, fez uma semana de baixa aqui, mas está no topo histórico, né? Só um pullbackzinho no topo rompido, nada para se preocupar. E o Russell 2000 também é a mesma coisa, né? Rompeu aqui o topo histórico, deu uma voltadinha, mas está segurando acima do rompimento, tá tudo ok. Indo para a Europa, Eurostoxx 50, também, olha só, no topo histórico e deixando um candle aqui com cara de quero mais para a próxima semana, né? Lembrando, essa semana aqui nós temos Natal, né? O mercado deveria ficar meio parado, mas o que acontece é que, como diminuir a liquidez, nós podemos ter movimentos inesperados, mais fortes, né? Ou seja, é mais fácil de você mover o mercado. Então, geralmente, no final do ano, o pessoal dá uma puxada para melhorar os resultados. Então, todo mundo dos ETFs, esses fundos de investimento, o que acontece? Os caras, para dar essa puxada no final do ano, é muito mais fácil. A hora que você está com pouca liquidez, você entra com posições compradas ali pesadas, e aí o mercado sobe junto, e todo mundo faz isso, né? Então isso ajuda, e aí fecha o resultado do ano melhor do que estava, né? Então isso é uma coisa que pode acontecer essa semana, tá bom? A Alemanha continua aqui perto do topo histórico, ainda na consolidação. O Reino Unido, uma bela de uma barra de alta, topo histórico aqui. A França, muito perto do topo histórico, semana de alta. A Espanha, imparável, continua mais uma semana de alta. E a Itália também fez uma semana maravilhosa, novo topo histórico aqui de fechamento do semanal. Então, vocês veem que o mercado como um todo está para cima e tá legal, né? A China ainda continua aqui nessa consolidação e o Japão teve uma semana de baixa por causa desse negócio aí da alta de juros, mas isso daqui ainda continua sendo uma bandeira de alta, tá? Essa bandeira não desconfigurou ainda, pode vir mais alta no Japão, tá? O mercados emergentes continua na mesma aqui, não aconteceu nada. E o nosso EWZ, esse daqui eu vou até colocar aqui o IFR, né? Porque a gente vê que ele começa a divergir aqui no topo, né? E nós estamos com essa marcação de topo, essa semana aqui pesada. Se ele perder o fundo, nós vamos ter mais correção. Essa correção pode vir encontrar essa média, pode vir testar esta região aqui dos 28, né? Ou simplesmente parar aqui nos 30 e pronto, né? Então, vamos ver o que acontece essa semana. Lembrando, o EWZ, ele não depende só do Ibov, ele depende do dólar também, né? Indo para as commodities, nós temos o petróleo que continua em baixa, tivemos mais uma semana de baixa, obviamente ele já está aqui numa região de suporte, né? E teve bastante briga aqui nesses 58 dólares, mas isso daqui também puxa a inflação para baixo, né? Esse petróleo está indo bem nesse sentido. O minério de ferro, não aconteceu muita coisa, mas ele está querendo romper aqui e para cima, né? O cobre também teve uma semana positiva, está querendo voltar aqui para o topo. O ouro, essa semana ficou dando uma enroladinha aqui, mas está no topo histórico, né? 4.338.
Isso daqui deve continuar para cima, tá? Todas as commodities metálicas estão muito fortes. Veja aqui a prata, olha só, mais uma semana aqui com uma alta de 8%, 8,5%. Está muito forte e eu tenho falado com bastante intensidade sobre a prata, e principalmente no meu X, né? @MDRoberto, se você ainda não segue, me segue lá, que tem bastante conteúdo sobre o mercado internacional. Por conta do que está acontecendo no mercado, o mercado spot, né, de ouro físico em relação ao ouro de papel, né? Então não vou entrar em detalhes aqui, mas se você me seguir ali, tem vários posts falando sobre isso daí, explicando o que está acontecendo, tá? Essa divergência, e essa prata aqui essa semana deve bater aqui os 72, que é o alvo de 61,8 deste pivôzão de alta aqui, né? Então vou desenhar para vocês esse pivôzão aqui do rompimento dos 50 dólares, né? O primeiro alvo está aqui no 72, que provavelmente atinja essa semana, né? Aí quando a gente olha aqui a platina, que rompeu esse topo, não é o topo histórico, mas é quase, né? E agora o próximo destino dele é realmente romper esse topo aqui. Ele já rompeu esse topo aqui dos 1.900, né? E agora o próximo destino aqui está nos 2.200. Então veja só a violência do candle dessa semana aqui, aonde ele subiu 14% em uma semana, né? E não foi por falta da gente avisar, né? Então método 10x na veia, pivô de alta, tudo bonitinho, né? Não tem muito o que duvidar desse ativo. E o Palladium também fez uma semana aqui com uma barra de 14, quase 15%, né? E esse Palladium, ele está fazendo esse zigue-zague, né? E agora ele está aqui nessa região onde tem bastante briga aqui, né? E se ele conseguir vencer isso daqui, ou seja, se ele fizer mais uma semana de alta e fechar como fechou aqui acima desse fechamento, aí a tendência dele é voltar lá para os 3.200. Então olha só o quanto tem de espaço para chegar no topo histórico, né? Nós estamos aqui nos 1.700 e esse topo aqui nós estamos falando de dobrar o preço, né? Esse Palladium aqui, eu preciso fazer um post sobre isso daqui, ainda não fiz, mas está na minha lista. O Palladium, ele estava sendo menosprezado por conta ele é muito utilizado em catalisadores de carros a combustão, né? Tá vendo? Ele desceu aqui 74%. Todo mundo achou que ia acabar o carro a combustão, ia ser só carro elétrico e tal, mas na verdade o que está acontecendo é que os carros híbridos que estão ganhando o maior market share, né? É a melhor proposta de valor, né? E o carro híbrido tem uma característica que ele precisa de catalisadores mais eficientes do que o carro só a combustão, porque ele fica ligando e desligando o motor frio, né, enquanto está usando o elétrico, e ele passa para o combustão, e isso daí precisa de catalisadores mais eficientes e precisa de mais uso de Palladium. Então a indústria não esperava isso, não tinha investimento em Palladium, porque todo mundo achou que o carro a combustão ia acabar. E aí você tem, por exemplo, a União Europeia, né, que em 2035 ia banir o carro a combustão, só podia ter carro elétrico, e já voltaram atrás, que viram que isso daí é uma loucura, né? Então o que acontece agora? O Palladium provavelmente vai voltar para esse topo histórico, tá? Não bobeia que se você tiver uma oportunidade, monta nesse cavalo aqui, tá bom? Indo para o urânio, ainda está aqui enroscando, tá? Eu gostaria que ele fizesse uma correção ABC, viesse aqui nos 35, mas a tendência está preservada, a tendência de alta. Esse urânio aqui, daqui a pouco ele reage, tá? O DXY, essa semana fez uma reaçãozinha, né? Mas a tendência continua sendo de baixa. E o Bitcoin eu deixei marcado aqui, olha, que nós estamos já na quinta semana na mesma região de preço aqui dos 85 mil dólares, né, uma região importante, e eu queria mostrar para vocês aqui esse negócio, né, que veja que as outras vezes, isso daqui nós podemos estar numa formação de fundo. Quando você olha aqui nesse primeiro momento, você fala assim, isso daqui é uma bandeira de baixa, tal, assim como era aqui também, né, uma bandeira de baixa e tal. E aqui também, olha, estava caindo, né? Mas o que acontece? Quando no semanal ele fica aqui sobrevendido, né?
que é como está agora, está mais sobrevendida do que essas 2 vezes anteriores, né? Na sequência, ele faz isso daqui. O que é que está contra esse Bitcoin no momento? A única coisa em relação a essa configuração. Ele está trabalhando abaixo da média de 50, tá? E normalmente isso acontece acima da média de 50. Então, esse é o único senão. Mas não duvide esse Bitcoin dar uma pernada aqui e voltar para cima, tá bom? Ele está demorando muito tempo aqui e tem muita gente, muitos institucionais carregando e comprando como loucos, né? Ou seja, aproveitando aqui a Black Friday de liquidação do Bitcoin. Então isso daqui chama atenção, tá bom? Precisa de uma confirmação aqui. A gente vê aqui que no gráfico diário ainda não está bonito, né? Esse gráfico diário, mas se ele romper aqui essa região dos 95, não tem dúvida que a gente tem que comprar, tá bom? O Ethereum, voltando aqui para o semanal, é uma situação parecida, é uma região dos $3.000, muito importante aqui. Se isso daqui virar para cima com candle de força, olha só, também está sobrevendido aqui, né? Então, pode ter uma oportunidade, está demorando demais para cair esse negócio, tá? E indo para as magníficas, né, nós temos aqui a Apple, que fez uma semana de baixa, mas se segurou aqui no fundo, já deixando reação aqui já no fim da semana, né? Olha, na sexta-feira aqui, deixando 1, 2, 3 aqui pelo gráfico diário, eu diria que essa Apple aqui, se ela romper os 275, tem uma compra essa semana, tá? A Microsoft, vamos voltar aqui para o semanal. A Microsoft, ela tá nessa briga aqui, uma coisa parecida com o Bitcoin, né? Então, se ela voltar aqui para cima dos 500, tem compra na Microsoft, tá? Eu gostaria que ela caísse mais, mas não tá com cara de que vai cair. A Amazon continua na mesma, não aconteceu nada. O Google continua aqui, isso daqui é uma bandeirinha de alta, a qualquer momento ele pode meter mais um candle para cima, né? Só tem compra. A Meta, depois desse candle estranho aqui, essa semana aqui fez um inside candle, então esse negócio aqui, ele pode estar fazendo isso daqui, tá? E para voltar ao topo histórico, eu ainda acho que e eu vou te falar, eu estou envolvido aqui nessa Meta, né? Eu comprei ela aqui, fiz a parcial aqui e não saí desse trade ainda. Coloquei o meu stop gain aqui embaixo desse candle e não pegou. E essa semana parece que está continuando o trade, né? A Netflix tá aqui, olha, fez aqui já um inside candle com fundo mais alto do que esse daqui. Se tiver uma barra verde aqui, isso daqui pode marcar o fundo da Netflix, tá? A Tesla rompendo o topo histórico, está no topo histórico de fechamento aqui, né, $480. Parece que o mercado gostou lá da resolução do pacote de incentivo do Musk, que tinha sido negado pela justiça, uma coisa absurda, né? Os acionistas aprovaram o pacote e aí quando chegou na hora de pagar, a justiça entra e fala, não, acho que não deve pagar porque é muito dinheiro, esse cara já é muito rico, sabe? Uma coisa assim maluca, né? E aí, agora na Suprema Corte lá de Delaware, o Elon Musk ganhou e vai receber lá a sua grana, seus bilhões, acho que 170 bilhões, não sei, ou seja, dinheiro que não acaba mais, né? E a Nvidia, olha, se segurando aqui fortemente, né? Isso que eu estou falando, se a Nvidia começar a trabalhar acima dos 190, tem compra nessa Nvidia novamente, tá bom? Então, mercado internacional muito forte. Vamos ver agora o Brasil, né? Começando aqui pelos DIs. Então, o DI, olha, teve uma semana de alta aqui, né? Turbulência, esse negócio, data do Copom e tal. Mas quando a gente olha o gráfico diário, veja que ele veio aqui testar esse topo, né? Que foi da turbulência aí do Copom. Esse daqui foi da turbulência do Flávio Bolsonaro, né? Essa daqui que foi do Copom, né? E se segurou aqui, né? Lembra, eu tinha feito essa venda, meu stop estava aqui e agora, olha, abriu uma nova venda aqui nesse topo duplo, tá? Então, tem uma venda essa semana aqui nesse DI e eu continuo acreditando no trade, não encerrei meu trade, não tem divergência de FR, mas a configuração está muito clara, tá bom? E aí, o IBOV no gráfico semanal é o que a gente tem que discutir, né?
Mas antes de a gente entrar nesse detalhe, eu tenho que reforçar aqui com vocês, lembrar, né, se você está curtindo o conteúdo, já deixa o seu like, não esquece, né, se ainda não é inscrito, se inscreve no canal, se inscreve lá também no Instagram, @mfmoderno, tem live todos os dias, 8h15 da manhã, e no meu ex, @mdroberto, tem muito conteúdo sobre o mercado internacional, posts aí sobre macroeconomia e tudo mais, tá bom? Então agora, voltando para o nosso gráfico aqui, veja que aqui eu tenho que mostrar o IFR de novo, né, que ele está aqui divergindo, né, e nós estamos aqui com essa grande configuração de topo aqui, uma deriva aqui, né, se ele perder aqui esse fundo dessa semana, a gente pode ter uma correção para ele voltar aqui para o 145 do Ibov, né, e aí vamos ver o índice no gráfico diário, que você vê aqui pelo gráfico semanal, estou com a mesma configuração aqui de topo. Já no gráfico diário, veja que ele até formou aqui um 1, 2, 3, né, nessa região de suporte aqui, e na sexta-feira ele poderia ter reagido e não reagiu. Então o problema é ele perder esse fundo aqui dos 160 mil. Se ele perder esse fundo dos 160 mil, a gente pode vir aqui até os 155, alguma coisa assim, né? Então essa aqui é a preocupação do índice. Pelo gráfico semanal, eu acho que a gente vai ter um pouquinho mais de correção ainda, tá? Lembrando que isso daqui do jeito que está, né? Se ele perder o fundo, nós temos aqui o clássico ombro, cabeça, ombro, né? E aqui tem esse fundo, então se perder, isso daqui projeta até mais para baixo do que essa retração aqui, tá? Mas vamos ver o que acontece, isso daí precisa perder o fundo para realmente ser um ombro, cabeça, ombro, tá? Quando a gente olha aqui os 60 minutos, nós temos essa vendinha aqui, né? Se ele perder aqui abrindo na segunda-feira, né, nós temos essa venda aqui, tá bom? Indo para o dólar, então o dólar, vamos lá para o semanal, veja que nós temos essa situação aqui, olha, de divergência no IFR, né, onde ele vinha caindo aqui e aqui está divergindo, e a gente vê o que acontece com essas divergências aqui no semanal, né? Geralmente você tem realmente uma marcação de fundo, né? E nós, pelo menos, eu acho que esse dólar aqui deveria vir aqui para os R$6, tá? Pode acontecer isso daí nessas 2 semanas, tá? Não duvide desse movimento, tá bom? Então, indo agora para o gráfico diário, nós vemos aqui que tem a compra clara, né? Então rompeu essa linha de tendência que vinha de lá de trás e já está aqui, ó, há 3 dias trabalhando acima desse pivô, né? Ou seja, tem compra aqui essa semana, tá? E os 60 minutos está nessa consolidação aqui nessa região, a compra está muito clara aqui, vou deixar até marcado aqui, né? Rompendo esse topo com stop aqui embaixo, um swing trade com um stop aqui do 570 ao 500, são 70 pontos de stop, mas você tem aqui lá para os 600, né? Ou seja, você tem aí 600 não, né? 5.600, né? Você tem aí 400 pontos de gain para 70 pontos de stop, é um risco-retorno bem interessante, né? Voltando agora então aqui para o semanal, vamos ver as small caps. As small caps, opa, coloquei mensal aqui, é semanal. As small caps, ela continua com essa configuração de fundo, mas olha, esse candle aqui foi igual do Ibov, né? Então assim, se perder isso daqui essa semana, isso daqui pode se tornar uma consolidação e ele voltar aqui para o 100, tá? Não duvide esse negócio acontecer essa semana, tá? Vamos olhar agora os setores, né? Os principais setores, começando aqui pelo mercado financeiro, nós temos, veja aqui também, uma configuração de topo, né? Isso aqui, lembrando, um topo numa tendência de alta, tá? Isso aqui nós estamos falando de correção, não estamos falando de nada de mudança de tendência, tá? Então, o setor financeiro pode corrigir um pouco mais, né? O setor de materiais básicos, esse daqui está forte por causa puxado pela Vale, né? O setor de utilidades também com carinha de topo aqui, e aí ó, esticou demais, tal. Isso aqui sempre tem um retorno à média, um retorno ao topo anterior, normal, né? O setor industrial ainda está forte, a VEG está bem resiliente, né?
O setor imobiliário, olha só, fez um belo candle de baixa aqui, a gente provavelmente vai ter um pouco mais de correção, né? E o setor de consumo também perdendo toda essa região aqui. Isso daqui pode voltar aqui para o fundo, né? Então é nesse sentido que nós estamos falando que podemos ter uma correção, né? Indo agora para os principais papéis aqui da Bolsa Brasileira, nós temos o Itaú, que está com mais cara de consolidação do que de correção, né? O Bradesco, olha, está reagindo bem aqui, né? Deixando aqui umas sombras nessa região aqui de suporte, então se virar para cima pode ser um bom sinal, né? Lembrando, nós estamos aqui para prever futuro, tá? Nós estamos aqui para analisar o gráfico. Então, assim, fez um candle feio, o Ibov fez. Se perder fundo, tem venda essa semana? Tem. Mas se não perder, segue a tendência ainda é de alta, né? Então, quando eu olho esse Bradesco aqui, de repente esse Bradesco vira para cima, né? O Banco do Brasil, continua achando que a tendência aqui é de baixa, né? Ele reverteu aqui para baixo, se perder aqui o 21, continua essa venda que está enrolando há muito tempo, então tem muita energia acumulada aqui. Isso daqui, se perder, deve fazer um barrão para baixo, tá? A Sambi, veja que ela veio aqui até os 50% de FIBO e já reagiu, então que nem o Bradesco, está demonstrando aqui que não quer cair muito. A Vale, muito forte, quase chegando aqui, olha, $70, né? O nosso alvo aqui era no 72 dessa compra aqui que nós fizemos. E está indo muito bem, obrigado. Aqui já está chegando a hora de apertar o stop gain, tá? A Petrobras continua com cara de topo aqui, de virar para baixo, mas está consolidada. Eu acho que ela pode vir testar o fundo aqui com o petróleo pesado, né? A B3, uma consolidação grande, um gráfico não tem muito o que fazer aqui, tá? A VEG, essa semana aqui, onde foi uma semana de correção, ela foi resiliente aqui, lembrando, né? Ela chegou aqui num lugar onde tem bastante resistência, então é normal ela segurar aqui, mas se ela segurar mais um pouco, depois é só rompimento para cima, tá? E a Magalu, que continua aqui nessa tendência de baixa, né? Teve uma semana de baixa, nós estamos vendidos na Magalu, né? O nosso trade aqui pelo gráfico diário, olha lá, nossa marcação, né? Já fez parcial e já estamos aqui com o stop gain, aliás, posso baixar esse stop gain para cá. E se perder o fundo aqui, tem mais venda essa semana na Magalu, tá bom? Indo agora para as commodities, não tem muita coisa aqui, a não ser a queda do café, né, que o Modé postou aí um belo de um trade, né? Então a gente vê aqui o milho continua na mesma, né? O boi, olha, tá aqui prestes a perder o fundo, tá? Se perder o fundo, tem uma venda nesse boi aqui, tá? A soja, desde que ela fez esse falso rompimento aqui, agora o destino dela é testar o fundo, ela está caindo semana a semana, e o café também agora se tornou uma consolidação, né? Então a venda do Modé foi isso daqui, uma bela de uma semana, né? E agora pode se dar uma segurada aqui, mas se perder essa média aqui, ele volta para testar esse fundo, tá? Então pode dar venda no café, tá bom? Então, turma, era isso aí que eu queria falar, espero ter ajudado. Se você ficou até aqui, não esqueça de curtir o conteúdo e se inscrever no canal, tá bom? Valeu, um abraço.